porque nós gostamos aqui de saber bastidores, não é, André Hernan? É isso, a gente vai continuar nessa pegada de falar também sobre a questão do Casares, que ontem teve uma reunião do Conselho Consultivo. O que é o Conselho Consultivo? São ex-presidentes que se reúnem para falar sobre a situação do presidente e tal. Lá foi colocada uma situação de um afastamento. Vai para impeachment, não vai e tal. E ontem teve essa reunião. E o desfecho dessa reunião, eu tive acesso ao documento. Cara, é bizarro, mas assim, não se tem provas concretas ainda para um afastamento, segundo esse Conselho Consultivo. Então, Casares, vamos falar sobre Casares isso, segue. Então, ele, por exemplo, não tem provas para afastar ele da presidente do São Paulo. Ele segue normalmente como presidente e haverá uma nova investigação, uma nova reunião desse conselho para avaliar um possível impeachment ou segue normalmente como se nada tivesse acontecido? Segue naturalmente, porque teve a conversa dos ex-presidentes com o Casares ali. O Casares se defendeu nessa reunião, dizendo que é inocente, que tem como provar todas isso que está sendo investigado, né? Lembrando que a investigação ela segue com o Dr. Tiago Fernando, que é especialista em lavagem de dinheiro, corrupção, e é nesse departamento que está sendo tudo avaliado. Há um inquérito já instaurado, esse inquérito tem 140 páginas, ele hoje está muito no campo das pessoas próximas ao presidente Casares, e essa situação de dinheiro, movimentação de dinheiro que eles julgam ser estranha, uma movimentação suspeita. Então, assim, o núcleo familiar do Casares está sendo muito analisado nesse momento do inquérito. Toda uma participação da... Participação, porque teve depósito com a ex-mulher do Casares que está afastada do clube, a questão dos filhos. Então, assim, tudo está sendo observado para o lado, o ciclo familiar do Casares. Entendi. Nesse momento. E o Casares se defende, diz que tem como provar tudo isso, diz que quer provar a sua inocência, não vai se afastar, não vai pedir afastamento, não vai renunciar ao cargo de presidente do São Paulo, vai enfrentar isso tudo de maneira ali cara a cara com a polícia e colaborando com toda essa situação. Então, ele disse ontem nessa reunião do Conselho Consultivo que é inocente. Tá. Então, o Conselho Consultivo, diante das investigações e ainda não tendo prova e ainda não tendo sentença de tudo o que está acontecendo, eles entenderam que não há motivos para pedir o afastamento do Casares. E aí ontem eles emitiram uma nota, um documento, eu tenho até tive até acesso a esse documento. Opa. E eu posso até ler aqui um pouco dele. É um documento de uma sessão extraordinária aqui que eles falam, né? Pode até mostrar aqui um pouquinho. Esse é o documento que fala do... Esse aqui é o documento assinado pelo José Eduardo Mesquita Pimenta, presidente desse Conselho Consultivo, né? Tá. Então, assim, é um documento, um comunicado que o São Paulo também acabou colocando, e ele diz aqui, vou ler a parte final, no obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material ou de comportamento que já tenha sido habitualmente utilizado na direção do clube, entende-se que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há elementos de prova material para justificar um parecer favorável ao impeachment presidencial. Tá. Então, o resumo da parada é esse. Eles entendem que não há provas, que é uma investigação que está em curso e o Casares se coloca à disposição para esclarecer tudo. Ele diz ter provas da sua inocência e que vai provar a inocência, só que o cerco está fechado. Politicamente, ontem, inclusive na saída dessa reunião, o carro do Casares foi alvo de torcedores que estavam lá. Vamos lá ver as imagens aí. A gente está vendo imagens aí, a nossa equipe da ESPN estava lá,
enfim, acompanhando. Eram 2 torcedores de uma torcida organizada do São Paulo que estavam protestando ali em frente ao prédio que estava acontecendo essa reunião, né? Esse é o momento da saída. Putz, você vê que tem até confusão foi ali o carro na hora. do Leco, eu acho, isso aí. O Leco, que, se eu não me engano, foi do Leco. Ex-presidente Leco, Nossa, socou o portão ali, hein, cara? Ele pegou o retrovisor. Esse é o carro do Casares. E aí os caras vão lá, jogam uma faixa, aí um outro torcedor mais exaltado vai lá e dá um soco no vidro ali, né? Obviamente não era o Casares que estava dirigindo. Tá. Mas acho que dava pra ver, talvez, pelo... o vidro é bem escuro e tal. Uhum. Então, assim, essa situação toda foi ontem. Os desdobramentos vão acontecer. Novas situações, como eu disse, o inquérito é um inquérito grande, tem 140 páginas, ele está num momento em que está muito saindo notícias e as coisas assim, no sentido de as pessoas próximas ao Casares que estão sendo investigadas, esses movimentos suspeitos e tudo mais, mas tem um inquérito todo muito grande e que outras pessoas também vão ser citadas nesse inquérito. E tem uma pergunta aqui no chat, Hernan, que casa bem com o que você trouxe um pouco de ontem de informação, que é do Rubens Calo. Ele falou assim: Hernan, grupo fechado e blindado mesmo com a situação da diretoria? O Muricy vem sendo esse elo que segura a rapaziada e quer garantir para não perderem o foco? Como é que está o grupo? Ontem você chegou a falar que uma parte da diretoria teme que esses assuntos afetem o futebol. Como é que está essa situação? É importante a gente falar sobre o campo, porque assim, o São Paulo está treinando em Cotia e hoje volta para o CT da Barra Funda. Aliás, ponto parágrafo, importante a gente falar. O campo de Cotia, ele teve algumas reclamações em relação ao estado dele. Não estava tão legal para os treinamentos. O São Paulo alega que já estava todo programado de treinar esses dias em Cotia e depois voltaria para o Super CT lá aqui na Barra Funda em São Paulo. Mas assim, de fato, eu falei com algumas pessoas do clube que estiveram lá trabalhando em Cotia e que o gramado não estava legal de fato para esses treinamentos. Ponto. O São Paulo volta para o CT da Barra Funda hoje. E o que acontece? Há uma preocupação para que não se misture os assuntos políticos, essas denúncias que são denúncias graves em cima do presidente. Tudo isso é muito grave, muito delicado, tem que ser apurado e tem que ser investigado com muita responsabilidade, porque não é um assunto fácil, não é um assunto, beleza, eu sou inocente, esquece e tal, e segue o baile. Não. Vai ter pente fino sim nessa história, e essa história que é muito grave e que toma conta dos bastidores do São Paulo, preocupa o dentro de campo, preocupa quem está no dia a dia. Aí tem 2 figuras que é importante a gente citar. Uma é o Muricy Ramalho e a outra é o Rui Costa, o diretor executivo do São Paulo, que agora, a partir dessa mudança de gestão ou dessa chegada do Márcio Carlo Magno, saída do Belmonte, o Rui Costa ganha um protagonismo, ele tem mais carta branca dentro do São Paulo. Então, vai ser dele e do Muricy a responsabilidade de segurar a rapaziada em campo. Blindar o elenco. Blindar o elenco. Não deixar que essas notícias que naturalmente os jogadores ficam sabendo e estão preocupados, porque todo mundo vê Instagram, todo mundo vê rede social, todo mundo vê o noticiário, vê os cortes aqui da ESPN. Então, assim, tudo isso gera uma preocupação nos jogadores, mas o departamento de futebol está preocupado em blindar a situação. Muita gente pergunta, os salários estão atrasados? Hoje o São Paulo tem 2 meses de salários atrasados, direito de imagem. Direito de imagem. 2 meses e está indo para o 3º. Tá. Isso preocupa? Preocupa. Isso está fazendo a diferença ou pode fazer a diferença dentro de campo? Me garantem que não dentro do São Paulo. Eu vou falar de uma coisa que lamentavelmente acontece no São Paulo e já é praxe. Hoje, na cultura São Paulo, nas dívidas que o São Paulo tem, 2 meses de salário atrasado é considerado normal. É considerado normal. Já está meio que estabelecido, vai atrasar 2 meses. Assim. Assim, vai vencer o 3º, aí o São Paulo vai pagar. O São Paulo pagou o 13º, pagou férias para os jogadores quando saíram depois do término da temporada. Sim. Mas alguns meses para trás, de 2025, ainda estão atrasados. Então, o São Paulo hoje tem 2 meses de salário atrasados e tá para vencer o 3º. De imagem, né? Pelo que de direitos de imagem. E pelo que eu sei, o São Paulo vai pagar para não deixar esse 3º bater.
entendeu? Então, assim, mas isso aí influencia, o São Paulo está sendo acusado aí, o presidente sendo acusado de desvio, de saque e tal, e está devendo salário. O São Paulo não está devendo salário de agora, já vem de algumas temporadas, e eu falo isso infelizmente porque a gente está dando aqui a notícia, né? Mas é lamentável. O São Paulo tem uma prática de atrasos salariais que é considerada normal, 2 meses de atraso. E aí eu imagino que os torcedores veem isso e falam, como é que nós vamos contratar? E aí, já partindo para o mercado, o São Paulo tem interesse no Alan, volante do Flamengo, que é uma negociação que está em andamento, e o Hernan e o Bruno Andrade que hoje está de folga. Folga não, está trabalhando lá em Portugal, entrevistando um técnico de seleção. Que vai estar na Copa do Mundo. Então eu achei meio fácil. Está em Portugal, um técnico de seleção, acho que você imagina qual técnico de qual seleção será. Mas o Alan é uma negociação que está em andamento no São Paulo, mas não tem um desdobramento tão fácil assim, não é? Teve um avanço, se eu não me engano. São Paulo e Alan já tem um acordo. Tá, São Paulo e o Alan tem um acordo. Tem um acordo, ponto. Existe um acordo entre o jogador e o São Paulo. Vem jogar aqui e tal. O jogador quer muito atuar no São Paulo. Só que esse acordo com o staff do Alan, beleza, tá tudo certo. A questão é, o Flamengo ainda não deu, e assim, respeitando a apuração de todo mundo, mas a nossa apuração o Flamengo ainda não deu esse sinal verde. Porque o Flamengo quer envolver o jogador, estavam atrás do Marcos Antônio até a semana passada, e o São Paulo não vai vender o Marcos Antônio, não vai se desfazer do Marcos Antônio. Então o Marcos Antônio fica para essa temporada no São Paulo. A tendência é essa. Tá. Pode mudar alguma coisa? Pode. Futebol é muito louco, muito dinâmico. Sim. Mas, assim, hoje o que a gente tem de informação, até de dentro do CT, é que o Marcos Antônio fica e ele é jogador de São Paulo, vai ser jogador de São Paulo em definitivo ainda nessa temporada de 26. Mas, assim, é legal a gente falar sobre isso, porque que jogador que o São Paulo vai envolver numa negociação com o Flamengo? Então, ainda... A gente ouviu ontem, acho que você ouviu, né? A apuração a fonte falando, né? Tá, sim. Você ouviu a fonte falando. Isso. Tem que combinar ainda, abrir muito esse caminho com o Flamengo. Sim. Não está tão aberto assim para um fechamento. Então o São Paulo, mesmo diante de todas essas notícias ruins que estão no noticiário aí fora de campo, o São Paulo está tentando trabalhar esses reforços. Mesmo, assim, sem dinheiro de uma certa maneira, né? Porque seria um reforço que o São Paulo não teria que gastar para contratar. Não, o São Paulo não tem dinheiro para contratar. O São Paulo hoje não tem dinheiro para transfer. Hoje, você tem um jogador no mercado. O São Paulo vai contratar jogador livre, o São Paulo vai contratar jogador por empréstimo com opção de compra, ou então empréstimo com outro clube compondo salário. É assim que o São Paulo está no mercado. Mas contratou o Lucas Ramon. Tá um entrave hoje com o Mirassol, porque o São Paulo não tem $100 mil. Pra, antecipar a chegada dele. Pra antecipar a chegada do cara. Entendi. Não tem R$500 mil, $500 mil ali para pagar, fazer um acordo com o jogador. Não tem. São Paulo não tem esse dinheiro. São Paulo vive uma crise financeira brabíssima. Não tem dinheiro para absolutamente nada. Tanto que essa troca que o São Paulo fez com o River Plate, pela permanência do Galopo no River... Foi o Galopo, pelo Enzo Dias, mais o Tapia, e aí você vai pagando a perder de vista aí. Né? Aí que complica, né? São Paulo não tem dinheiro para contratar, vai ter. O Danielzinho foi outro caso que contratou junto ao Mirassol de graça. De graça, veio de graça. Assim, nunca é de graça. Sim, né? Você paga luvas e combina salário, num tempo de contrato. O Marcos Antônio mesmo, ele tinha que ter sido pago agora. Agora em janeiro. Agora, no fim do empréstimo. Só que assim, o São Paulo conseguiu um reempréstimo junto ao Lazio para poder pagar depois de 2026. Nossa. Então, assim, o São Paulo está numa grave crise financeira, essas denúncias são graves e a gente precisa estar acompanhando de perto. E o torcedor do São Paulo está com razão. Tá acontecendo. Então mesmo, né? Assim, o torcedor de São Paulo teme um ano difícil. Vai ser um ano difícil, tá? Mas o torcedor de São Paulo teme aquele fantasminha da Série B. Sim, e tá certo. É o combo completo. Tem que temer. Ele comentou assim, só falta cair para completar o cenário maravilhoso do São Paulo. É o que o São Paulo teme, né? E tem um lateral esquerdo
que ele vai ficar no São Paulo, que ele estava na Copinha, que era o Nicolas, lateral esquerdo, promissor. Ele foi retirado do grupo da Copinha e será incorporado ao time profissional de São Paulo para a disputa do Paulistão. O Crespo gosta muito dele e ele está sendo observado por alguns clubes europeus. Então o São Paulo tem um reforço caseiro. Mais um lateral esquerdo que eu apurei ontem. Então um jogador que será incorporado ao time profissional e que é muito bem avaliado. Eu acho que assim, quando o São Paulo tem um Wendel, que é um bom jogador e ainda não se adaptou, o Enzo Dias, que é um cara que às vezes joga, não é aquela qualidade tremenda, mas entrega. Eu né? acho que ele é uma das poucas gratas surpresas de 2025, o Enzo Dias. É um jogador que, assim, às vezes ele faz uns pênaltis bobos, faz. Às vezes ele faz umas presepadas, sim, ele faz. Mas ele é um jogador que se doa muito ao time e fisicamente é um cara que está sempre muito bem, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito do Enzo Dias. Muita gente fala na rede social, mas é um bagre com grife. Não, eu não acho. Eu acho ele um baita de um jogador, mas não é um craque. Vamos pensar os laterais esquerdos que o São Paulo já teve, aí Serginho, Ilcinho, esses caras tops. O Enzo Dias não é um cara top como esses que eu acabei de falar. Sim. Mas é um jogador voluntarioso. Para mim, o cara top, diferente, é o Wendel. Mas o Wendel precisa mostrar para o torcedor de São Paulo que ele chega para dominar a lateral esquerda. E esse moleque aí que você falou, que é muito bom, Nicolas, mas é moleque, ele chega para ser o terceiro ali, já que o Patrick Lanza foi pro Juventude. E tem um jogador do São Paulo que ele poderia sair, mas não vai mais, que é o Pablo Maia. Que até foi uma informação que você tinha ontem que eu esqueci de perguntar para você. Encerraram as negociações com o Botafogo. Não vai mais pro Botafogo. Não sai mais. Nem ele, nem o Ferrarese. O Botafogo encerrou conversas com o São Paulo em relação a Ferrarese e Pablo Maia. Então, a notícia é essa. Estão encerradas as negociações para a contratação de Ferrarese e também do Pablo Maia. O Pablo Maia recebeu uma proposta do Botafogo. O Pablo Maia, obviamente, abriu para uma negociação. Dependia de outros fatores com o São Paulo, tipo troca com o Vitinho, troca com outros jogadores do Botafogo. Mas a proposta em si que o Botafogo mandou para o Pablo Maia não foi uma proposta que empolgou o Pablo Maia a fazer esse movimento de troca. Então, assim, as conversas acabaram ficando muito frias. O Botafogo pegou um transfer ban também, teve todo esse rolo aí no meio do caminho. Mas hoje me garantem lá dos lados do Botafogo que as conversas com esses dois jogadores que o Botafogo queria do São Paulo estão encerradas.